Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá, abençoados. Olá, abençoadas. Tenham o melhor dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião Ministério Reconciliados com Cristo. Uma vez mais, está no ar para compartilhar com você um tema, uma ministração e uma palavra que contém um conhecimento que tem a capacidade de modificar a tua vida, de produzir efeitos benéficos na vida de todos vocês que nos acompanharão certamente até o final, porque hoje o nosso tema está muito interessante, se chama Presos ou Estancados entre Dois Andares. Esse é o nosso tema que vamos tratar dentro de poucos minutos. Uma vez mais, eu decidi fazer o tema de hoje gravado e te explico por quê. Eu prefiro fazer ao vivo. Ao vivo é até menos trabalho para mim, mas não é disso que se trata. O detalhe é que você percebe que eu estou aqui na casa da minha mãe, cuidando dela, e esses dias ainda se faz necessário. Eu cheguei aqui dia 20 de setembro e estou aqui até hoje. Durante essa semana, nos próximos dias, eu vou embora para minha casa, deixando a minha mãe de pé, junto com os meus irmãos. Nos unimos, cada um cuidou de uma parte e eu fiquei encarregado da alimentação dela, que graças a Deus está funcionando. Ela está andando, já levantando sozinha e está melhorando a cada dia. No dia 12 de outubro ela vai completar 99 anos e eu ainda estarei por aqui. No próximo domingo... Por que gravar o tema e não fazer ao vivo? Porque a conexão de internet aqui não é uma conexão que possibilite fazer a transmissão ao vivo sem sustos. Então, para não pagar aquele mico de tudo ficar congelando, frisando, com a qualidade ruim na imagem e no som, eu preferi gravar, porque você não perde nada. O tema, a ministração está maravilhosa. Domingo que vem, essa é a nossa intenção, já estaremos em nosso estúdio original, com o nosso áudio original, com a nossa iluminação original, e então voltaremos à rotina do ao vivo, novamente. Então agradeço a todos vocês o entendimento, agradeço a todos vocês a compreensão com tudo isso, e também agradeço as mensagens de saúde para minha mãe, as confissões e declarações de todos vocês a favor
da saúde da Dona Cândida. É isso aí. Então esse é o tema, estancado entre dois andares. Gostaria de pedir a você, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se no nosso canal. Clique aqui do lado da minha foto e siga aí os passos, para você não esquecer, senão você se envolve muito com a ministração e acaba esquecendo de se inscrever, né? E aqui embaixo tem uma mãozinha aqui, vai aparecer uma mãozinha assim, ó. Então dê um like aí, dê um gostei, e isso me ajuda a fazer a palavra correr cada vez mais, tá bom? Não poderia começar sem antes agradecer a Deus, o dono da minha vida, dos meus dias, do ar que eu respiro, de tudo, né? Agradecer a minha família, a minha esposa, a Margarita, a minha morena, e meus filhos que estão em casa lá, cuidando de tudo para que eu possa estar aqui, cuidando da senhorinha. E agradecer a você que tem semeado aqui no Ministério Reconciliados com Cristo fielmente. Você é fiel, e eu declaro que a cobertura de anjos, ela continua fiel, te trata com toda a fidelidade, ela mantém toda a fidelidade a teu favor, da mesma maneira que você tem mantido a fidelidade com os assuntos do Senhor. Declaro você colhendo abundantemente mais em todas as áreas da tua vida. Durante a ministração vai aparecer aqui várias informações do nosso ministério, o WhatsApp, né, o nosso contato por WhatsApp, e como é que você faz para enviar tua semente. Preste atenção, pegue caneta e papel, porque são informações bem necessárias para que você anote. Direto ao tema, estancados entre dois andares. De onde surgiu esse tema, que é um tema interessante, um tema tremendo? Eu estava vendo uma notícia, era um belo dia de semana, um dia útil, portanto, um dia de trabalho normal para todo mundo, né? Em uma das cidades do nosso país, chamado Brasil, uma dessas cidades com muito movimento, nesses dias de semana, um dia ensolarado, um dia maravilhoso, as ruas cheias de carros, de pessoas transitando para aqui, para acolá, e então, num determinado edifício muito alto, as pessoas entravam e saíam, porque era um edifício de escritórios, portanto, era um edifício concorrido por muitas pessoas durante vários horários do dia, por vários motivos, né, como já disse, um edifício de escritórios. E numa dessas idas e vindas, um grupo de pessoas tomou um determinado elevador e cada um marcou lá o seu andar objetivo. E durante a subida daquele elevador, houve qualquer pane no sistema elétrico do edifício, o gerador não entrou em funcionamento no momento que teria que entrar e o elevador estancou. Agora, qual era o quadro? Aquelas pessoas que estavam dentro daquele elevador estavam presas, ficaram presas entre dois andares. O detalhe é que entre o 7º e o 8º andar, que foi aonde o elevador enguiçou e estancou, ele não parou exatamente na metade entre os dois, ele parou um pouco mais para baixo, de maneira que era muito difícil as pessoas saírem pelo vão que dava acesso ao 8º andar. E era muito mais comum, muito mais fácil, que todos saltassem pelo vão maior que dava ao abrir a porta, forçadamente, ao 7º andar. Então agora aquelas pessoas estavam presas entre esses dois andares. E surgiu um medo, ninguém queria tomar atitude de descer nem em um nem em outro. Ficaram estancados ali, porque ficaram com medo de, ao tentar passar, abrir a porta, forçar a porta e descer ali no 7º andar, ou então se encaixar, se esgueirar e com a ajuda dos demais sair no 8º andar, poderia ser que naquele exato momento a energia voltasse, o elevador voltasse a funcionar e você já imagina o que poderia ter acontecido naquele lugar. Então,
Agora as pessoas estão ali no elevador e não podem sair nem para cá e nem para lá. Mas se você para pensar, é muito mais fácil sair saltando para o 7º andar do que se esgueirar para ainda contar com a ajuda dos demais e sair pelo 8º andar, porque o vão que dava acesso ao 8º andar era menor, como eu já te disse, o elevador parou mais para baixo do que para cima. E isso me fez pensar na vida de muitos de nós, porque esse 7º andar, ele simboliza o passado. E o 8º andar simboliza o futuro do hoje para frente, né? Vamos dizer assim. É muito mais fácil a pessoa se recordar das coisas que ficaram para trás do que tentar se agarrar com as coisas do presente, visando um futuro, um 8º andar. A pessoa tem mais dificuldade de se colocar no presente ou no futuro, no objetivo onde ela quer chegar, naquilo que ela quer alcançar, naquilo que ela quer fazer, naquele curso que ela precisa ser aprovada, naquela relação que ela precisa levar adiante, naquela família que ela precisa manter e sustentar, naquele trabalho que ela precisa se dedicar e ser promovida para ter um salário muito melhor ainda, né? É muito mais difícil, é muito mais fácil ela ficar pensando naquele matrimônio roto, naquela bancarrota financeira que ela passou alguns anos atrás, e por causa disso perdeu o crédito, perdeu a conta no banco, perdeu os cartões de crédito, ninguém mais confia porque é um nome impedido pelos órgãos de proteção ao crédito. Então essa pessoa tem esse trauma, é muito mais fácil ela se lembrar disso do que ela se aventurar novamente buscando um objetivo que ela sabe que precisa, sabe que tem que alcançar, mas por algum motivo ela está mais achando muito mais fácil saltar no 7º andar do que subir para o 8º. Ou seja, essa pessoa está presa entre esses dois níveis. E daí surgiu esse tema, daí surgiu essa ministração. É muito mais fácil quando essa pessoa vai contrair novas núpcias ou vai começar um novo relacionamento. É muito mais fácil ela chegar nesse novo relacionamento com todas as armas nas mãos e faca no dente, assim, ó. Você não vai me enganar igual aquele outro fez comigo, porque agora eu estou preparada. Não é? As pessoas já vão para um novo relacionamento com pessoas que são totalmente diferentes daquelas que ficaram lá no 7º andar, lá no passado. Elas já vão para aquele tipo de relacionamento com o prejuízo, achando que aquelas pessoas com as quais elas estão começando um relacionamento, né, achando que essas pessoas vão fazer com elas a mesma coisa. Talvez aconteça, talvez não, né? Mas se você entra numa relação com esse pré-juízo, ou seja, com esse pré-julgamento, prejuízo, olha de onde vem a palavra prejuízo, um pré-julgamento, né? Então você já está dizendo, você já está carimbando naquela pessoa que ela não serve. Você já está, de uma certa maneira, declarando ao mundo angelical que aquela pessoa é tão ruim quanto aquela outra pessoa. Eu não vou dizer ruim, não. Isso está equivocado. Eu vou dizer que aquela pessoa, né, você já está confessando que aquela pessoa não serve para você com aquilo que você espera, né, de alguém. Porque isso é um outro mau costume que todo mundo tem. Todo mundo entra numa relação esperando algo do outro. Ninguém entra numa relação propondo algo ao outro. Entendeu? Note isso, faça uma análise. A pessoa entra numa relação esperando algo do outro. A pessoa, quando vai buscar um trabalho, um emprego, ela vai buscar um emprego esperando o salário, as férias, os dias de folga, o horário de trabalho, e que tem que ter ajuda disso, ajuda daquilo, auxílio maternidade, auxílio para o pet, auxílio para passagem, auxílio para comida, auxílio para
para o arranhão, auxílio para o dia de chuva, auxílio se tiver muito calor e tal. A pessoa sempre entra numa relação dessa maneira. Ela nunca entra na busca de um emprego com a sua mente preparada para dizer, olha, eu sei falar mais de um idioma, eu sou formada ou preparado em tal curso, em tal conhecimento, eu posso agregar à empresa o horário, o tempo, a minha capacidade, eu sei trabalhar com a internet, eu conheço esse tipo de programação, eu conheço esse tipo de... eu tenho essa formação em tal parte, penso que isso pode agregar à empresa. A pessoa não chega para procurar um emprego assim. A pessoa chega para procurar um emprego para, ninguém vai me explorar não, ninguém vai me tratar no chicote não, porque eu não sou bobo, eu não sei, eu não vou dar mole, né? Essa é a linguagem. Igual eu dei mole lá atrás e me exploraram e eu trabalhava por 5 e ganhava por nenhum. Né? Por quê? Porque a tendência é que os acontecimentos e os traumas do passado, do 7º andar, eles tenham maior peso de marca na consciência humana de todo mundo, apesar de terem acontecido em muito menor número do que as coisas boas, como eu gosto de falar em vários temas que eu ministro aqui no nosso canal. Então, a primeira coisa que eu penso que todos nós devemos fazer para tirar o nosso elevador que está preso entre 2 pisos, o elevador da nossa vida, você está entendendo qual é a analogia que eu estou fazendo, você é inteligente. A primeira coisa que nós temos que fazer é esquecer o que ficou para trás. E isso não é nada novo. Eu quero dizer para você que durante a história da humanidade, registrada em vários livros, e um dos que eu mais gosto é a Bíblia, existem vários outros que eu não discuto, não questiono e às vezes nem nego, né? Mas eu gosto muito desse aqui, é por esse aqui que eu pauto minha vida, e eu vou te dizer uma coisa, eu te dou garantias de que isso aqui funciona. Agora, você não pode ficar deitado em berço esplêndido, porque aqui, nessa dispensação da ressurreição, depois da ressurreição, a dispensação da graça, a única coisa grátis é a salvação espiritual. Sobre a salvação espiritual, você pode deitar em berço esplêndido. Agora, sobre aquilo que você deve fazer para o teu dia a dia, depende das tuas atitudes. E eu queria te mostrar a veracidade disso, com alguns textos escritos há muitos anos por aqueles que entendem um pouco mais do que a gente. Então, Isaías 43, verso 18, que eu separei aqui, abri aspas aqui para esse profeta, falando da parte de Deus, e hoje eu creio que eu estou falando para você também da parte de Deus, porque eu tenho para mim Isaías capítulo 61, né? 61, verso 1, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim para eu trazer para você, aqui no nosso canal, boas novas que consolam, que edificam e que confortam. É isso mesmo. Isaías capítulo 61. Esse é o meu versículo de chamado ministerial, como líder aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Então aqui você não vai encontrar acusação, aqui você não vai encontrar uma palavra que vai gerar má consciência em você, aqui você vai encontrar consolo, conforto, paz e edificação, porque afinal de contas não adianta nada você ouvir uma ministração e não ter alguma edificação, e a edificação que eu quero mostrar para você no dia de hoje começa aqui, eu vou buscar esse lá do Velho Pacto, Isaías 43, 18, diz assim, olha: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Fecha aspas. Por quê? Porque se você fica vivendo de passado, eu posso chamar você de museu. Porque já diz o ditado popular que quem vive de passado é museu. É isso aí. O museu, ele tem lá várias relíquias e lembranças do passado,
E para você visitar, você tem que pagar uma entrada. Então é por isso, daí que surgiu esse ditado, né? Quem vive de passado é museu, porque ele cobra uma entrada para você revisitar coisas do passado. E se você quiser fazer outra analogia, emocionalmente, o que acontece na vida de todo mundo, que fica se recordando do passado, está também cobrando uma entrada, né? Tem pessoas que tiveram traumas tão grandes que quando se lembram de algumas coisas que aconteceram em seu passado, essas pessoas têm sensações em seu corpo. As mãos suam, às vezes as pernas tremem, às vezes chegam as lágrimas. Por quê? Porque elas estão veja bem, revivendo, estão vivendo de novo uma angústia, uma dor, um trauma, entendeu? Elas estão trazendo para hoje algo que já passou, mas note, isso é tão forte naquela pessoa que o corpo daquela pessoa reage como se ela estivesse vivendo aquilo outra vez igualzinho. E você sabe, você há de convir comigo, que isso não faz bem para ninguém. Muito menos para aquela pessoa que está revivendo aquilo. Dizem que quando você revive uma mágoa ou uma coisa assim, é como se você estivesse regando essa planta. Sabe quando você rega uma planta, abona a terra e rega uma planta, essa planta vai continuar crescendo ali. Então quando o teu vizinho, estou gostando muito dessa analogia, quando o teu vizinho fica... Você não, né? Quando o teu vizinho fica lembrando das coisas ruins que aconteceram no passado dele, ele está sofrendo de novo por uma coisa que já passou, que já fez na vida daquele vizinho, teu vizinho, todo o mal que podia fazer. Então, por que ele lembra daquilo outra vez? Vamos voltar para o elevador? Porque quando o elevador parou entre o 7º e entre o 8º andar, ele parou um pouco mais para baixo, de maneira que se via mais as coisas do 7º andar do que as do 8º, que era mais difícil de chegar. Ou seja, as coisas do passado do teu vizinho marcaram muito a memória do teu vizinho. Então, o teu vizinho é uma pessoa muito sofrida, porque o teu vizinho ele já evita determinado tipo de situações, porque em algum momento no passado do teu vizinho ele não teve sucesso naquele negócio ali. Então aqui ficou o primeiro conselho: não considere mais as coisas que passaram. Por quê? Porque o passado se tornou uma ilusão. Procure o passado na gaveta do teu quarto, do armário. Não está. Procure na estante da tua sala de leitura. Não está, o passado não está ali. Procure o passado na despensa da cozinha. Ele também não está ali. O passado é uma ilusão. O passado só está na tua memória. E o que está na tua memória significa aquilo que está registrado. Ora, e se está registrado é porque já passou. Já aconteceu, não volta mais. O horário que você começou a assistir essa ministração de hoje nunca mais vai voltar. Ele passou, entendeu? Então, se você pega algo que está lá atrás e coloca aqui de novo, na tua memória, isso não vai te fazer bem. Portanto, Isaías, falando da parte de Deus, buscando sanar, porque essa palavra que eu prego é graça, mas é uma graça que cura, porque é uma graça que você vai usar agora. Você quer ver? Eu separei uma outra um pouquinho mais na frente. Agora são palavras do próprio Deus vestido de carne, né? Alguém pode dizer: mas você falou do profeta, eu não quero saber. Então eu vou te falar agora das palavras de Deus vestido de carne, que é Lucas capítulo 9, verso 62, que diz assim, abro aspas aqui para o doutor Lucas, disse assim: e Jesus, Deus, né, vestido de carne, disse-lhes: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Fecha aspas. Então, aqui ele está dizendo, ora, se você tem nas tuas mãos um instrumento que ele chamou de arado, ele estava falando da graça de Deus,
né? Se você tem no teu entendimento já a graça de Deus, você já compreendeu que você em Cristo está completo, que você em Cristo está abençoado, que você em Cristo é mais que vencedor, que você em Cristo está conduzido em triunfo, que você em Cristo está perfeito, com uma só oferta ele te aperfeiçoou. Se você já compreendeu isso, isso significa esse arado que ele está dizendo aí. Agora, se você está com isso tudo nas tuas mãos, Paulo diz em outro lugar, você está provando dos poderes dos séculos vindouros, que para ele, né, para nós já estão, para ele era vindouro, que ainda iria se manifestar, para nós já se manifestou, está se manifestando nesse momento. Então, se você está de posse de tudo isso e fica agarrado com as coisas do passado, a religiosidade antiga, né? A religiosidade que se praticava na lei de Moisés, se você tem saudade daquele batismo, daquela reunião do Ratatouille, né? Do caía fogo do céu, daquela reunião lá em cima do monte, se você fica aleluia aí e tal, você está mostrando que você está com saudade, que você não está apta ainda para o reino que já está diante de você, manifestado. O reino já está na tua mente. Aí, imputado. Qualquer dia nós vamos falar dessa lei, a lei da imputação. O reino de Deus já está aí. Então, se você está com as mãos nessa confissão, nessa declaração, estou prosperado em tudo, estou curado, eu declaro que o meu corpo reage bem a todo tipo de alimentação que eu tenho ingerido, eu confesso que eu tenho saúde, que eu estou em paz, que esses compromissos financeiros todos estão resolvidos, que eu não sou uma pessoa em escassez, que o meu dinheiro rende até o final do mês e eu posso cumprir meus compromissos com minha família, comigo mesmo, eu posso me dar o luxo de sentar ali e tomar um cafezinho gostoso e eu posso chegar e sacar o meu cartão e pagar ali tranquilo, agradecido a Deus por me permitir desfrutar de um cafezinho. Isso é você, né? Teu vizinho não. Porque o teu vizinho, ele está preso entre dois andares, ele tem o salário dele, ele tem a casa dele, ele tem o que vestir, ele tem até o carro dele, ele tem o bom salário dele, ele tem tudo isso, mas como ele está preso entre esses dois andares e o sétimo andar ainda chama muito ele para trás, ele não desfruta de nada disso. E eu conheço pessoas, inclusive que diziam estar em graça, que morreram sem desfrutar de tudo aquilo que tinham e podiam usar com elas mesmas, mas elas não usavam, porque os traumas, quaisquer que tenham sido, do seu passado, dirigiu o seu presente. Pessoas que morreram e deixaram tudo por aí, sem herdeiros, sem ninguém, e ficou tudo para lá para quem quisesse invadir e roubar. Entendeu? Então eu penso que uma pessoa assim, um vizinho assim, não é feliz, verdade? Você é feliz, mas teu vizinho tá com problema. Agora, Filipenses capítulo 3, verso 13, o apóstolo da graça, né, diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que já tenha alcançado a perfeição, né? Mas uma coisa eu faço, e é que me esqueço das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio. Olha aí, tem um prêmio. Qual é o prêmio? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu, na verdade, quer saber de uma coisa? Eu, Pedro Kelly, não alcancei nada ainda. Eu falo pra caramba, né? Pô, eu já estou falando aqui há quanto tempo? Meia hora. Olha aí, meia hora de falatório. Falatório não. Isso aqui é uma ministração que você não vai achar em qualquer canto por aí, pela internet. Nem daqueles que dizem que estão pregando graça, hein? Teu vizinho lá.
Isso aqui é uma ministração poderosa que visa fazer mudanças permanentes na tua vida. Mas como é que você vai ter mudanças permanentes na tua vida? Se eu não te ensinar o caminho das pedras, como eu estou te ensinando nessa meia hora que eu estou te falando. Então esqueça do que passou. Pegue o que você tem hoje e use em teu benefício. Você merece. Você é um rei, você é uma rainha aqui na terra. Sabe? Paulo diz, eu acho que eu não alcancei nada, mas uma coisa eu faço. Eu já sei que aqui tem uma sabedoria. Qual é a sabedoria, Paulo? Vamos dizer que você esteja conversando com ele. Qual é a sabedoria? Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Por quê? Porque eu já entendi que eu não posso mudar nada. E me dedico às coisas que estão adiante de mim. E aí eu prossigo para o alvo, pelo chamamento que eu tenho. Entendeu? Por quê? Porque lá em outro lugar, ele disse aqui, aquele que está em Cristo é nova criatura. Deixa as coisas que ficaram para trás. Pedro Kelly, mas outro dia você disse que eu carrego ainda no meu corpo as marcas daquilo que aconteceu comigo. É verdade. Mas eu também disse, me lembro de ter dito, que só você pode controlar isso para que isso não te domine. Vá lá e assista de novo que feridas tapadas não cicatrizam. Esse foi o nome daquele tema lá. E em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, esse é o mais emblemático de todos. Aqui o apóstolo diz assim, 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que eu cheguei a ser maduro, né, acabei com as coisas de menino. Você, né? Falando de você. Teu vizinho não, teu vizinho ainda é menino. Teu vizinho, quando passa... peraí que tem um cara ferro velho, tá escutando? Então, falando do teu vizinho, a gente tá falando mal dele, teu vizinho. O teu vizinho, quando tem uma situação difícil, ele não consegue sair daí, né? Ele fica agarrado nessa situação difícil. Ele sabe que é mais que vencedor, né? Porque você já falou para ele. Ele sabe que ele está em Cristo, porque você já explicou para ele. O teu vizinho também sabe que isso não é o diabo, porque você já explicou para ele que o diabo foi destruído, verdade? Também o teu vizinho sabe que ele é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Mas ele vive necessitando do material, assim como você. E você também já ensinou para ele como é que ele deve fazer para ele trazer as coisas do mundo espiritual para o mundo material. Você já explicou isso para o teu vizinho também. Você já disse para ele que em Cristo ele está conduzido em triunfo, não é verdade? Tudo isso você já falou para o teu vizinho. Você já falou para o teu vizinho também que ele é um predestinado para chegar lá naquele dia da salvação. Mas você também já explicou para o teu vizinho que no decorrer desse caminho, dessa trilha, dessa senda da vida que ele tem que percorrer até o último dia seu aqui nessa terra, ele tem probabilidade, ele tem poder de escolha de beber refrigerante ou beber água, de ir para a esquerda ou ir para a direita. Não estou falando de política, estou falando de caminhos mesmo, de ir para esse lado ou ir para o outro lado. Ele tem possibilidade de decidir se ele quer dormir o horário que ele sabe que precisa dormir. Ele tem isso, você já explicou isso para o teu vizinho também. Agora, então ele já sabe que Deus está no controle de tudo isso e que as tribulações também são momentâneas e passageiras, porque você já disse para o teu vizinho que o nosso Deus falou que no mundo ele teria aflição, mas para ele que ele mantivesse o bom ânimo, verdade? É isso aí. Mas o teu vizinho insiste em ficar preso entre o 7º e o 8º andar. E aí, abençoada, você fica triste nesse momento, porque você olha a situação do teu vizinho, você sabe o poder que tem tudo isso que nós estamos falando aqui, mas você fica triste porque você olha para o teu vizinho e vê que ele não põe em prática as coisas que você já disse para ele, que funcionam na tua vida. Você é a garantia daquilo que você fala.
Teu vizinho está vendo na tua vida que tudo funciona. Mas você fica triste porque não vê que o teu vizinho põe em prática aquilo que você está dizendo para ele. Aí você chora, fica triste, porque você vai chegar a uma conclusão nesse momento. Qual é a conclusão, Pedro Kelly? Poxa, eu não posso fazer mais nada pelo meu vizinho. Gostaria que ele tivesse tão feliz como eu estou. Gostaria que ele tivesse tão próspero como eu estou. Gostaria que ele estivesse desfrutando da vida com tanta alegria como eu estou. Porque eu aprendi e entendi que Davi falava assim: Senhor, me ensina a contar os dias de tal maneira que eu encontre contentamento neles. Não é contar os dias, passar folhinha de calendário. Não. Tem uma maneira, de tal maneira, é assim que está escrito, que eu encontre neles contentamento. Ou seja, eu não quero encontrar nos meus dias angústia, tristeza, dor. Eu quero encontrar contentamento. Então, Senhor, peraí, eu quero encontrar contentamento. Eu não estou aqui para perder tempo com tristeza nem mágoa, principalmente de coisas que já passaram. Então, Senhor, me ajuda. Me ensina a contar os dias dessa maneira, para que eu só encontre neles contentamento. Beleza. Aí o Senhor te mostrou o quê? Os poderes do século vindouro, a graça de Deus. E você começou a viver assim. E dessa maneira, o teu vizinho, que, né, de vez em quando ele ainda vai lá na igreja batista, vai lá na igreja, aleluia, irmão. Ele vai. Aí você olha, você não tem nada com a vida dele, ele pode fazer da vida dele um tambor, verdade? Não estou nem aí. Mas ele vê que você é diferente. Caramba, esse meu vizinho aí é diferente. Ele faz festa, ele escuta música, ele se alegra, ele sai, ele passeia, ele não sai, ele passa pelas mesmas dificuldades que eu. Mas o teu vizinho fala assim para você: caramba, eu não sei como é que pode você passando por isso e tá sorrindo, né? Você já ouviu isso do teu vizinho? É verdade. Mas aí ele, lamentavelmente, ainda não põe em prática aquilo que você ensinou para ele. E nesse momento, essa é a conclusão que você chega: não posso fazer nada pelo meu vizinho. Estancado entre dois andares. Essa é a condição que muita gente está, e que hoje eu disse para você que você pode mudar. Só você pode mudar. Não é à toa que aqui está repleto de versos na graça de Deus para você renovar tua mente. Porque onde é que estão as memórias? Na mente. Onde é que estão as mágoas geradas do passado? Na mente. Onde é que estão os traumas das coisas ruins que aquele fulano, aquela fulana fizeram com você? Na tua mente. Então, você precisa arrumar um jeito de subjugar esses pensamentos, renovando tua mente. Porque eu vou te dizer outra verdade, que talvez você nem goste muito de ouvir. Essas lembranças ruins que estão na tua mente jamais serão apagadas. Se convença disso. Elas não podem ser apagadas porque elas fazem parte do teu ser. É isso que se chama alma. A alma é a experiência de um espírito vivendo as dores de estar dentro de um corpo humano. Então isso nunca vai ser apagado. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer é exercer domínio, sacerdócio, dentro dos teus pensamentos. Por isso é que Paulo diz que você deve levar cativo todo tipo de pensamento, todo ele, entendeu? De pensamento, a obediência do Evangelho da Graça, do Evangelho de Cristo. Entendeu? Se você fizer assim, você vai falhar um pouco menos nesses pensamentos. Agora, que você vai cometer falhas, vai. E isso é normal. Deus espera isso de você, porque Deus sabe qual foi o corpo que Ele te botou. Por isso é que lá em Isaías 46, verso 3, ele disse assim: olha, o responsável por ter colocado você dentro dessa porcaria chamada vaso de barro sou eu, não é? Fui eu que fiz. Então eu vou suportar até as cães. Eu vou conduzir isso aí. Eu levarei. Eu suportarei. Das minhas mãos ninguém vai tirar. Por quê? Porque eu sei o porquê te coloquei dentro de um corpo ruim.
que vai te fazer tropeçar, vai te trazer lembranças ruins, vai te fazer chorar com coisas do passado, vai fazer você falhar hoje, e isso talvez crie uma outra marca ruim para você se lembrar amanhã, né? Foi Deus que colocou você aí. Mas o que o apóstolo Paulo responde a respeito disso? Ele diz assim: para que a excelência do poder seja de Deus e não do teu vizinho. Ou seja, Deus é tão ciumento que ele fez isso com nós, cara. Pô, entendeu? Deus é tão ciumento que ele colocou a gente nessa condição humana para que a gente sempre dependa dele. Essas são as coisas de Deus, as verdades de Deus, que muita gente quer maquiar por aí. Mas não dá para maquiar, não. Não vai muito longe a maquiagem. Bem, falando com você sinceramente, sabe o que significa a palavra sincera? Sincera vem do sem cera. Antigamente, nos teatros, no tempo passado, lá para lá, os gregos, romanos, eles tinham teatro para divertir o povo. E o ator usava uma máscara. E essa máscara era feita de cera. E quando ele falava sem a máscara, ele estava falando sincera. Daí que veio essa palavra. Falando para você sinceramente, agora você já sabe mais uma. Eu quero ficar por aqui e agradecer a todos vocês, né? Muito agradecido. Ainda temos mais 2 ministrações que serão gravadas. O próximo domingo é ao vivo, já no nosso ambiente normal. Muito agradecido a você que compartilha, muito agradecido a você que faz a palavra correr junto comigo. Me ajude. Se inscreva no canal, se ainda não estiver inscrito, e compartilhe. Me siga no Instagram, Pedro Kelly, no Facebook, Pedro Kelly, né? E a você que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, nesse momento, está aparecendo na tua tela os nossos códigos Pix. Vou pedir para demorar só um pouquinho enquanto eu falo, porque o segredo da prosperidade do Filho de Deus está na fidelidade no semear, né? Eu não gosto de falar dízimo, porque dízimo é muito pouco, limita o teu anjo e o anjo da tua prosperidade. Eu prefiro falar semear, porque aqui no ministério, a maioria das pessoas semeia, entendeu? Ela planta muito mais do que os 10% que seria o seu dízimo. Ora, nós estamos num pacto superior, então as manifestações de Deus na tua vida também são superiores. O apóstolo Paulo fala sobre isso em vários lugares. Ele diz: Deus dá semente a quem semeia e pão para comer. Ele diz: aquele que semeia generosamente, colherá generosamente. Aquele que semeia em escassez, colherá em escassez. Em outro lugar, ele fala assim: agradeço a vocês por terem participado comigo para o progresso do Evangelho, tendo recebido das mãos desse colaborador amado chamado Epafrodito, que hoje nós temos o Pix, né? Que fizeram chegar às minhas mãos a tua oferta, a tua semente, como um aroma suave, diz o apóstolo Paulo. Então, muito agradecido a todos vocês, espero que você desfrute desse domingo maravilhoso. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra
da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.